Olá pessoal, estamos nos aproximando da festa de Sukkot, uma festa muito especial, uma festa que todo mundo curte, está na Sukkah, naquela cabana, naquela tenda. Festa de 7 dias que no 8º dia se conclui com a famosa festa de Simchat Torah, uma festa muito alegre que a gente canta e dança junto com a Torá. No início do tratado talmúdico que lida com as leis de Sukkah, Masechet Sukkot, Masechet Sukkah, lá a Gemara traz uma lei seguinte, que dessa lei a gente pode aprender um ensinamento muito especial, muito bonito. O Talmud fala o seguinte: uma sukkah tem um certo limite da altura dessa sukkah que você vai fazer. Uma sukkah que é muito alta, que tem uma altura acima de 20 amot, que é mais ou menos 10 metros, essa sukkah é uma sukkah inválida. Sukkah shegvoa lemala mesrim amam psulah, uma sukkah acima de 20 amot, 10 metros, uma sukkah inválida. A Gemara questiona: por quê? Qual o problema de ter uma sukkah muito alta? Se alguém conseguiu fazer uma sukkah tão alta assim, por que não? A Gemara traz 3 motivos por que essa sukkah é inválida. O primeiro motivo, a Gemara, em nome do rabino chamado Rabba, diz o seguinte: uma sukkah que é muito alta, você não vai perceber o teto da sukkah. É sabido que a sukkah é composta das paredes da sukkah e tem um teto, aquele teto que é feito de arbustos, galhos, folhas, é chamado de schach. O teto da sukkah é a parte principal da sukkah, o schach da sukkah. Então ele fala assim: uma sukkah que é alta, a pessoa não anda olhando para cima. Tem uma sukkah que é muito alta demais, você nem vai perceber que você está numa sukkah. Você nem vai olhar para o teto da sukkah. Então, a sukkah não pode ser alta demais que você não vai perceber, ficar de olho no teto da sukkah. O segundo motivo, um rabino chamado Rabzeira, ele fala assim: uma sukkah que é alta demais, no final das contas, quem vai te fazer sombra são as paredes da sukkah. Você vai estar na sombra das paredes e não na sombra do teto da sukkah. Já que a gente falou que o principal da sukkah é o teto da sukkah, então você tem que estar na sombra principalmente do teto e não nas paredes da sukkah. Esse é o segundo motivo, porque uma sukkah que é alta demais não seria uma sukkah ksherá. Terceiro motivo, o rabino chamado Rava diz o seguinte: a sukkah é uma cabana, é uma moradia provisória. Se você faz uma sukkah com mais de 20 amot, você necessariamente vai ter que fazer uma sukkah com alicerces, uma sukkah com uma base forte, uma base fixa, porque se você faz uma base provisória, essa sukkah é perigo de vida, o teto vai cair em cima da pessoa. Tem que fazer uma sukkah fixa. Até 20 amot você pode fazer ou fixa ou provisório, do jeito que você quiser. Mas dá para fazer de uma maneira provisória até 20 amot. Acima de 20 amot, inevitavelmente você vai ter que fazer uma sukkah fixa. Por isso que uma sukkah acima de 20 amot tem válida que a sukkah tem que ser uma moradia provisória. Sim, o Talmud traz 3 motivos porque não podemos fazer uma sukkah muito alta. O que está por trás desses 3 motivos? Será que tem um ensinamento por trás deles? O que a gente pode aprender? Uma vez eu ouvi uma ideia muito bonita, muito especial, que cada um desses 3 motivos tem um ensinamento muito profundo por trás deles. A gente sabe que a gente senta na sukkah como lembrança das nuvens que acompanharam o povo judeu durante o deserto, os 40 anos que a gente estava no deserto quando saiu do Egito. O povo estava no deserto, mas por outro lado, aquele sol, aquele calor infernal do deserto, o povo não sentiu aquilo tanto. Por quê? Por causa que eles estavam protegidos pelas nuvens, Ananekavod, umas nuvens especiais que acompanharam eles os 40 anos do deserto. Eram 7 nuvens, uma acima, uma abaixo, para quando eles tinham espinhos no chão, alguma coisa assim, tinha uma nuvem que estava no chão. E nos 4 lados, na frente, atrás, direita e esquerda, 6 nuvens, mais uma nuvem que estava guiando eles adiante, o caminho que eles tinham que seguir. 6 nuvens, 7 nuvens protegendo o povo judeu. Essas nuvens mostram como se fosse que Deus está sempre nos protegendo. O judeu nunca está largado nesse mundo. A gente às vezes pensa que a gente está sozinho no mundo, ninguém se preocupa com a gente. A gente tem que saber que sempre Deus está sempre olhando para a gente, sempre se preocupa com a gente. Cada pessoa é como se fosse o filho único de Deus, como aquele pai que se preocupa com o filho dele, o tempo inteiro pensando no filho. Aquela mãe que não consegue dormir de noite quando não tem certeza que o filho está bem. Essa mesma preocupação Deus tem com cada pessoa.
O que isso tem a ver com a mitzvah de Sukkah? A mitzvah de Sukkah vem nos lembrar aquela proteção divina dos Ananei Kavod, aquelas nuvens que nos protegeram, que estão como se fosse a proteção divina nos abraçando durante nossa estadia no deserto. Então a Sukkah, o teto da Sukkah, o Schach, representa isso. A proteção divina, a providência divina, Deus por trás de tudo que acontece com a gente. Então o Rava diz o seguinte: se eu botar numa Sukkah que é alta demais, o teto vai passar desapercebido, eu nem vou perceber que tem teto aqui, não vou perceber que eu estou numa Sukkah. O que ele quer dizer com isso? A gente nesse mundo muitas vezes atribui várias coisas que acontecem com a gente ao acaso. Aconteceu tal coisa, a gente fica magoado, ai, bateu meu carro, que coisa ruim, perdi a carteira, agora vou ter que fazer os documentos de novo, ai, que coisa chata. Acontece uma coisa boa, que sorte, esse cara é sortudo. A gente não sabe que tem uma providência divina, a mão de Deus que está por trás de tudo que acontece na nossa vida. Vamos pegar um exemplo, uma pessoa estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus 20 minutos, aquele ônibus não chegava. Estava sempre perdendo a paciência, já finalmente ele olha, ai, o ônibus está chegando, finalmente. Na hora que o ônibus está vindo, opa, o ônibus passou reto pelo ponto dele. O cara, que safado, esse motorista passou por aqui, nem parou no meu ponto, como pode ser uma coisa dessas? Ele fica super nervoso, como que isso aconteceu? Esse motorista, se a mínima consideração, nem parou aqui no ponto de ônibus, tem que esperar mais meia hora agora. Ele fica muito furioso. Agora, vamos imaginar, digamos que uma hora depois, ele ouve nas notícias, aconteceu um acidente com o ônibus número 18, que estava indo para tal lugar. E teve um acidente que o ônibus bateu, várias pessoas estão feridas. Ele vai e verifica, justo era o ônibus que ele ia... Se o ônibus tivesse parado naquele ponto, ele ia subir nesse ônibus. Fala, graças a Deus, não, Baruch Hashem, que bom, não, foi muito bom que não subi naquele ônibus, agora... A gente fala graças a Deus só depois, quando a gente vê que no final foi uma coisa boa. Na hora do vamos ver, a gente fica nervoso. Agora, se a pessoa tivesse essa fé, olhasse, sabesse que tem um teto em cima da gente, tem açúcar, tem a proteção divina, Deus está olhando, nada é por acaso, tudo que acontece para o nosso bem. Se eu perdi o ônibus, deve ter que ter um motivo que eu perdi esse ônibus, mas esse ônibus não era o ônibus que eu tinha que subir. Tem umas nuvens que estão me protegendo, a providência divina, Deus está sempre olhando para mim, querendo o meu bem, me protegendo. Então esse é o ensinamento. Uma açúcar que está alta demais, eu não percebo o teto, eu não percebo que tem Deus por cima de mim que está me protegendo e pensando no meu bem o tempo inteiro. O segundo motivo do Rabi Zeira, ele fala assim: você tem que sentar na sombra da açúcar, do schach, não na sombra das paredes. O que tem por trás dessa ideia? Ele fala o seguinte: muitas vezes na vida a gente se apoia, o que é a nossa segurança, a nossa sombra nesse mundo? Os nossos bens materiais, que são representados pelas paredes de açúcar. As paredes você faz de que material você quiser. Você pode fazer de ouro, pode fazer de prata, de metal, de o que você quiser. O teto é igual para todo mundo. Mas as paredes são os bens materiais. Tem gente que é rica, tem gente que é pobre. Então tem gente que se apoia no seu dinheiro. Fala, eu estou tranquilo que eu tenho muitas economias, eu tenho muito dinheiro no banco, eu tenho dinheiro para meus netos e bisnetos. Mas muitas vezes a pessoa, dinheiro é uma coisa que um dia você tem, outro você não tem. Muitas pessoas que eram milionárias, de repente, quando caiu a bolsa de valores, um tempo atrás, tem gente que de um dia por outro perdeu toda a grana dela. Então a gente não pode se apoiar nos bens materiais. A pessoa às vezes se apoia, não, eu tenho uma casa muito protegida, eu tenho segurança, tenho uns 3 pastores alemães no pátio, tem um monte de câmeras, ninguém nunca vai assaltar a minha casa. Ela confia na segurança dela. A gente não pode confiar nessas... Mesmo segurança, mesmo casas com maior segurança também foram assaltadas. Tem que saber que quem protege a gente, a sombra que a gente tem que sentar, a sombra de Hashem. É confiança em Deus, que Deus está sempre nos protegendo. A gente não tem que se apoiar só nas coisas materiais que a gente tem, e sim saber que quem realmente protege a gente é a proteção divina que está por cima de nós. Esse é o segundo ensinamento. Terceiro ensinamento, diz o Rava, falar Sukkah é uma moradia provisória. O que tem por trás desse ensinamento de uma moradia provisória? Esse mundo que a gente vive é um mundo provisório. Às vezes a pessoa vive, faz um monte de planos, corre atrás do dinheiro, trabalha para ter dinheiro, tem dinheiro para poder comer, e come para ter força para trabalhar, e trabalha para ter dinheiro. É aquele ciclo vicioso que nunca termina, a pessoa vai juntando dinheiro e compra carros e bens e bens e bens. Só que no final das contas, o ponto final de ônibus é o mesmo para todo mundo. Todo mundo no final da vida, acaba a vida dela, na morte, no enterro da pessoa, não enterram junto com ela nem o dinheiro dela, nem o carro que ela tinha, nem nada. Fica tudo para trás. Então a gente tem que saber que esse mundo não é um mundo fixo, é um mundo provisório, que nem açúcar com uma moradia provisória. Quando a pessoa sabe disso,
ela não dedica a sua vida dele só para conquistar coisas e dinheiro e posses. Ela sabe que a vida tem um outro motivo. A vida a gente tem que crescer como pessoa, ser pessoas boas, fazer boas ações. Que somente as mitzvot que a pessoa faz, as boas ações, é isso que ela leva com ela no mundo vindouro. Não é os bens dela, os bens ficam para trás. Ela não leva isso junto com ela. Então esses são os 3 ensinamentos muito bonitos que a gente aprende da mitzvah de Sukkah. Eu desejo a todos vocês um Hag Kasher Sameach e tudo de bom.